O segmento judaico-messiânico vem se tornando um dos segmentos mais heréticos do Brasil. É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje. Porque há teólogos afirmando que Satanás, ao ser lançado do céu, ele destruiu a terra. Satanás foi lançado na terra desde o início lá, e com isso ele provocou uma catástrofe na terra. A terra se tornou sem forma e vazia. Isso são teorias teológicas que a gente vai encontrar realmente, tá? Você já ouviu falar, dentro do movimento judaico-messiânico, de que Satã ou Satanás, ele é amigo de Deus? Ele cumpre as suas vontades, ele observa as suas mitzvot, os seus mandamentos, e portanto, por causa disso, ele não é inimigo de Deus, ele é amigo de Deus. Essa é apenas uma das visões que vem sendo apresentadas dentro do segmento judaico-messiânico por pessoas que alcançam um grande número, que tem uma certa representatividade dentro do movimento. É claro, essa não é todas as heresias, não representa praticamente o ápice da heresia, mas é apenas uma parcela dela. Existe dentro do movimento, eu já tive que lidar com isso pessoalmente. Eu fiquei durante um período liderando como um roshi auxiliar dentro de uma comunidade, e por diversas vezes eu presenciei pessoas dentro dessa comunidade ensinando exatamente isso, de que Satã, por exemplo, não existe. Satã é apenas uma Yetzirah, é a própria inclinação do mal, ou seja, dentro do próprio movimento judaico-messiânico existem pessoas que estão à frente de trabalhos judaicos messiânicos que negam a existência de Satã. Eles atribuem essa ideia, o conceito ou a existência de Satã a uma criação cristã. É muito comum as alegações: Roma criou Satã, criou Satanás para amedrontar as pessoas. Então eles atribuem a origem da concepção relacionada com demônios, com Sheidim, com Satã, ao próprio cristianismo, ignorando que o judaísmo antigo ele traz uma abordagem muito profunda, falando de forças impuras de baixa frequência, e relaciona justamente com a criação, com esses seres malignos, esses seres das trevas. Então, negar a existência de Satã é um ponto dentro do judaísmo. Você vai encontrar, você que de repente hoje está flertando com o judaísmo, que tem interesse em assuntos judaicos, e aqui eu quero distinguir uma coisa. Quero fazer pontuar algo aqui. A minha visão, a minha postura não é contra o movimento judaico-messiânico, não é contra o judaísmo messiânico de Yeshua. Aquele judaísmo que foi ensinado por Yeshua, aquela forma de observar a Torá e aquela perspectiva de mundo com base nos mandamentos apresentados por Yeshua. Nós podemos buscar resgatar isso, tentar aprender as escrituras e incorporar no nosso dia a dia práticas bíblicas saudáveis que venha aumentar e melhorar o nosso relacionamento com Hashem, com Deus, e principalmente nos trazer uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual saudável e uma vida espiritual poderosa em Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque Yeshua, ele não era só um rabino de Torá, ele era um rabino de Torá que manifestava poder em suas palavras. Ele era um rabino de Torá que aonde ele chegava, quando tinha enfermo, ele curava os enfermos, ele alimentava os famintos, e aonde ele chegava, que se houvesse judeus endemoniados, ele expulsava os demônios desses judeus. Então nós devemos entender o seguinte, que existe uma ideia que é difundida hoje dentro do movimento judaico-messiânico com base em literatura judaica moderna, em pensamento moderno acerca do judaísmo,
tudo é judaísmo? Tudo faz parte do judaísmo? Sim. Só que nós devemos diferenciar aquilo que representa uma camada superficial dentro do judaísmo. Então, existe uma camada superficial do judaísmo que é chamada também de tradição. Então, não é porque você está acessando elementos da tradição judaica que esses elementos representam, de fato, aquele pensamento judaico antigo da época de Yeshua. E existe uma camada mais profunda que vai mostrar como que eram os primeiros pensamentos, qual era a mentalidade judaica daquela época, o que eles acreditavam, o que eles criam, o que eles não criam. E isso é interessante você acessar. Então, em um primeiro momento, nesse vídeo, aqueles que negam a existência de Satã, eu acredito que quando você nega o servo de Deus, ele não deve ter medo. Ele não deve ter medo, mas daí negar a existência para fechar os olhos para uma realidade, para a operação maligna, aí é uma outra questão. Então nós não devemos ter medo, mas negar a existência é outra coisa. E geralmente aqueles que negam a existência, eles negam a existência com base em 2 textos, que eu acredito que você que está aqui no canal já está cansado de ouvir sobre isso. Já tenha ouvido alguém falar sobre isso, que é o texto de Isaías capítulo 14 e o texto de Ezequiel, capítulo 28, que vai falar da queda do querubim ungido. Em boa parte das versões bíblicas são tratadas como Lúcifer. Só que no texto hebraico é Hillel ben Shahar, que é um astro reluzente. Alguns comentários rabínicos vai traduzir essa expressão ou vai usar essa expressão para fazer alusão ao planeta Vênus. Só que, por exemplo, quando você lê um comentário moderno que é baseado em uma tradição antiga, que é o comentário de Irashi, ele vai comentar que esse querubim ungido que caiu ali, ele faz referência a uma potestade espiritual da Babilônia, um ser espiritual que governava sobre a Babilônia. Então, qual é a lógica judaica? Isso aqui é importante para você saber. O texto está falando do rei da Babilônia? Sim, está falando do rei da Babilônia. Mas de que forma? Em que tipo de linguagem? Então, a linguagem judaica ela tem as suas nuances. Então, de que forma que o texto está falando do rei da Babilônia? Primeiro, o texto ele cita o rei da Babilônia e ele fala da queda desse rei da Babilônia, mas como uma analogia e fazendo alusão aqui a uma potestade espiritual. Rashi vai explicar exatamente isso. Ele vai dizer que o texto ele é direcionado à potestade espiritual daquela região e depois à potestade, ou seja, o poder, o governo físico daquela região. Então ele é direcionado para o rei da Babilônia, sim, mas num primeiro momento o texto está sendo direcionado para a potestade espiritual daquela região da Babilônia. Então, ou seja, o texto está falando sim de um ser espiritual, de uma autoridade espiritual, de uma potestade espiritual. Rav Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, ele irá falar muito sobre isso, sobre essas forças espirituais. Ele fala inclusive lá em 1 Coríntios para nós não ignorarmos a ardiz de Satanás, ou seja, que é exatamente o que está sendo feito hoje. Nós estamos vivendo e vendo um movimento religioso que utiliza as escrituras em parte como parâmetro, criando uma ideia de que Satanás é amigo de Deus. Alguns negam a existência e outros vão para outro extremo. Não, ele existe e ele é amigo de Deus. Por quê? Porque ele cumpre mandamento, ele observa os seus decretos, ele está ali para servir às ordens divinas. A pessoa não consegue fazer uma distinção entre um ser que está a serviço de Deus, como todos nós estamos. Até quem não está servindo a Deus, ele em algum momento da sua vida, ele vai prestar um papel ao serviço, ele vai servir aos propósitos divinos. E outra coisa é você ser servo de Deus, servir a Deus, o servir a Deus dentro das escrituras e de acordo com a mentalidade bíblica judaica e cristã, está relacionado com simra, com alegria, e ahavá e amor. Uma coisa é você servir aos propósitos divinos e outra coisa é você servir a Deus. As pessoas dentro do movimento, eu vejo lideranças dentro do movimento judaico que estão tão cegas que elas não conseguem
distinguir isso. Essas pessoas se enquadram perfeitamente naquilo que Yeshua disse lá em Matitiá, Mateus capítulo 15, versículo 12. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? São pessoas que não buscam mais ao Criador, não têm uma vida mais de oração, de tefilá, de jejum, de renúncia, de abnegação. Se tornaram intelectuais da fé. Buscam apenas entender as Escrituras de uma perspectiva intelectual, nível intelectual. Estão praticamente esvaziados de concepções espirituais. Esquecem que os textos bíblicos, eles têm uma camada física e uma camada espiritual, e que o próprio judaísmo contraria aquilo que eles mesmos estão falando. O judaísmo não pavimenta o que você está falando. Falas como essas que foram mostradas no vídeo, o judaísmo que você defende não pavimenta isso, não corrobora isso. Dizer que Satã não existe, dizer que Satã é amigo de Deus, aí que eu não estou citando nesse vídeo, é uma outra fala. Uma outra fala de pessoas que estão no meio judaico-messiânico ensinando isso, que o Satã, ele cumpre o mandamento e, portanto, ele é servo de Deus e é amigo de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O próprio Yeshua falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O mesmo que Duvina de Sarim, no Novo Testamento, fala que Yeshua veio para desfazer as obras do diabo. Então, existem pessoas que estão se apoiando demais em Rambam, em tradições judaicas, em literatura judaico-ortodoxa, esquecendo das palavras do maior rabino que já passou na face da terra. Daquele que entregou por amor a vida pelos seus amigos e pelos seus servos. E que, de fato, segundo a própria tradição, queira os rabinos ortodoxos aceitarem ou não, fez capará por todo Israel. Então, reflitam sobre esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Or HaTorah. Shalom, shalom.